Então vamos lá, vamos aplicar uma cor mais escura no fundo. Vou selecionar aqui primeiro a camada plano de fundo, já que eu quero trabalhar o fundo. Primeiro vai para a camada dele. Então plano de fundo, pego aqui a ferramenta lata de tinta, seleciono aqui a cor, vou deixar preta e vou clicar uma vez sobre o fundo. Ok, temos então aí todo o fundo preenchido. Vou fazer o seguinte, pego a ferramenta aqui mover, somente para sair da lata de tinta, né? Seleciono aqui a camada em que eu quero. Percebam que a camada Photoshop CC já colocou alguns efeitos aqui nela que eu fiz. A mesma coisa nós temos aqui na camada U. Se você não quiser visível esses efeitos da camada, basta clicar aqui ao lado, no FX. Beleza, fica até menos informações aqui por enquanto. Botão direito do Photoshop CC, opções de mesclagem, vamos lá. Aqui então eu tenho o degradê, não está muito legal ele com essa parte preta, porque ele está quase sumindo, então já vou trocar aqui essa cor preta para uma tonalidade de verde. Um pouco mais clarinho. Ok, e essa que está aqui em cima, está muito claro. Posso deixar até um pouquinho mais escuro. Ok, beleza. Aqui então nós temos o brilho externo. Vou clicar sobre essa opção de brilho externo. Aqui eu tenho então o modo de mesclagem dele. É interessante você manter divisão. Tá, joia? É o que mais então vai ficar adequado para o brilho. Aqui a cor inicialmente dele. Vamos colocar aqui um tom de verde para ele. Ok. Aqui se eu quiser um brilho com gradiente, né, com degradê, eu não tenho necessidade, eu não quero colocar, eu quero ele em cor única. A técnica dele mais suave ou precisa, vou colocar precisa, onde então eu posso aqui expandir ele um pouco mais e aumentar um pouco mais o seu tamanho. Percebam ali então que agora já ficou bem visível, né, o nosso brilho. Vou deixar a expansão até um pouquinho menor e o tamanho maior. Ok, já deu para ver então ali em volta dele que eu tenho o efeito do brilho ali aplicado. Aqui em traçado, eu vou desmanchar esse traçado verde, preto na verdade. Agora o fundo é preto, não vai ficar muito legal. Vou deixar o traçado branco. Ok, então já deu um efeito aí um pouco melhor, né, no meu texto. Poderia também editar e trabalhar aí outras propriedades, como a fonte dele agora que vocês já aprenderam. Se eu quiser aqui eu posso modificar. Vamos aqui colocar um outro formato de fonte. Aí, ó, essa fonte aqui é bacana. Deixa eu ver aqui esse de cima meu, né? Vamos editar também ele. Texto Hugo Vasconcelos, botão direito sobre ele, opções de mesclagem. Então aqui agora que eu já expliquei, eu posso aplicar alguns outros efeitos nele. Como por exemplo aqui, né, vamos verificar um pequeno traçado para ele, também na cor branca. Só que aqui um pouco dá para ver. 3 não vai ficar legal justamente porque o traçado ali vai então meio que, como a letra já tem um estilo traçado, ele vai sobrepor muito ela. Então não vai ficar muito bom. Vamos testar aqui um brilho externo para ele. Um brilho externo aqui numa tonalidade também de verde, só que aqui pode ser um pouquinho mais escuro. No formato precisa. Com uma expansão aqui, um tamanho não muito grande. Ok, bem rasinho mesmo ali. Perfeito. Então bem suave, né, este brilho. Essas são as principais propriedades aí de texto. Deixa eu testar aqui um degradê para ele. Com 2 intensidades verdes. Ok. Beleza. Temos aí então o nosso texto. Vamos supor que eu queira colocar aqui agora uma animação nesse texto. Vou remover primeiro essa área aqui de baixo, onde eu não coloquei, né, conteúdo, ou poderia aqui até antes de trabalhar isso, mostrar uma outra propriedade para vocês. Acho que não vou usar nesse texto meu, mas por exemplo, vou deixar o nome selecionado. Se eu quiser aqui aplicar, né, uma distorção, um efeito nele, dentro da ferramenta texto, peguem aqui a ferramenta texto, você tem essa opção aqui acima, ó, que é trabalhar, né, o texto distorcido. Vou clicar nesta opção e aqui eu tenho aqui diversos modelos, como arco, por exemplo. Ele vai deixar ele em forma de arco, a curvatura ficou muito, eu poderia aqui definir uma curvatura um pouco menor para ele. Temos aqui, geralmente para banner usa isso, tá? Já é arco para baixo, então ele dá ali um efeito, né, diferenciado, saliência, são vários. É interessante que vocês coloquem aí, né, se agradar de algum, podem manter. Tem o efeito ondas, vários outros. Acho que eu vou colocar o de saliência no meu texto aqui. Ó, o ondas é bacana, só que aqui você pode aumentar a sua curvatura
ou diminuir. Vou cancelar e vou aplicar no meu texto Photoshop CC. Então seleciono a camada dele, botão direito, seleciono a camada dele, com o texto selecionado eu clico aqui na opção do, selecionei ela na opção do distorção de texto. Vou selecionar aqui o efeito da saliência, ficou muito grande. Diminuir um pouco aqui a sua curvatura, beleza. Tenho aí um efeito já bacana aplicado nele. Como sobrou um espaço grande aqui abaixo, não vou utilizar, pego a ferramenta aqui de corte e defino que eu não vou trabalhar essa área. Dou Enter. Próxima aula nós vamos então criar um banner com isso aqui, fazendo algumas edições aqui, né, de efeitos, utilizando aqui algumas configurações aí voltadas para GIF.